Olá, eu sou Helena, professora de língua portuguesa. Eu sou morena, tenho os cabelos castanhos, compridos, sou de estatura mediana e hoje eu estou aqui nos estúdios da Multirio usando uma roupa com listras. Agora vamos ver o tema da aula de hoje? Na aula de hoje, você vai aprender a reconhecer as diferentes partes de uma notícia. Antes de nós fazermos a leitura da nossa notícia, nós vamos ver algumas características desse gênero textual. Vamos a elas. Características da notícia. É um relato de fatos, de acontecimentos ou informações recentes, informações atuais. A notícia é a narração de acontecimentos ocorridos na cidade, no campo, no país ou até mesmo no mundo. Pela notícia, nós temos contato com divulgação de fatos importantes para o público-alvo, que é o leitor ou até mesmo o ouvinte. A notícia tem um compromisso com a verdade. E ela é geralmente publicada em jornal, em revista, em rádio, em televisão e até mesmo em internet. A estrutura da notícia pode variar de acordo com o perfil da instituição que publica a notícia e também pode variar de acordo com o propósito comunicativo. Lembre-se que o propósito comunicativo é o porquê aquela notícia foi produzida. O público-alvo também pode fazer com que a estrutura da notícia tenha uma pequena variação. Além disso, o veículo de informação também influencia na estrutura. Isso é importante porque nós vamos ver uma estrutura da notícia, mas não significa que essa estrutura que nós veremos seja a única. Agora que você já viu algumas características sobre o gênero notícia, que tal nós nos aprofundarmos sobre a finalidade desse tipo de texto? A finalidade da notícia. Ela tem como finalidade informar fatos do dia a dia, mas fatos que sejam relevantes para a sociedade de um modo geral. Ela também tem o objetivo de relatar, descrever de forma breve e objetiva fatos reais, verdadeiros e importantes. Agora, nós vamos fazer uma leitura de uma notícia sobre o Gilberto Gil. Vamos ver o que essa notícia vai contar para nós? Gilberto Gil toma posse na Academia Brasileira de Letras. Músico e compositor, assume a cadeira 20 da ABL. Publicado em 8 de abril de 2022, às 23 horas e 41 minutos, por Alana Gandra e Douglas Correia, repórteres da Agência Brasil, Rio de Janeiro. O cantor, compositor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil foi empossado hoje como novo ocupante da cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras, ABL, sucedendo ao jornalista e advogado Murilo Melo Filho. Gil foi recebido na ABL pelo também acadêmico Antônio Carlos Sequim. Em seu discurso de posse, Gil disse que entre as tantas honrarias que a vida lhe proporcionou, entrar na ABL tem uma dimensão especial. Não só porque a ABL é a casa de Machado de Assis, escritor universal, afrodescendente como eu, mas também
porque a ABL representa a instância maior que legitima e consagra de forma perene a atividade de um escritor ou criador de cultura em nosso país. Sou filho de uma professora primária e um médico. A eles devo o meu amor às letras e música. A imagem dos meus pais está comigo nessa noite e sua memória, para mim, é uma bênção, disse. Em outro trecho, Gil citou as alegrias e perdas ao longo da vida. Tive grandes êxitos e alegrias nesta vida, mas também muitas tristezas. A maior e mais dolorosa, a perda do meu filho, Pedro Gil. Mas não desanimo e é preciso resistir sempre. Apesar dos tempos politicamente sombrios que vivemos, aposto na esperança contra a treva física e moral. Que haja ao menos a chama de uma vela até chegarmos a toda a luz do luar. Apesar de dizer que não cantaria, Gil acabou cantando durante um discurso os versos "Se a noite inventa a escuridão, a luz inventa o luar. O olho da vida inventa a visão, doce clarão sobre o mar." Você gostou dessa notícia? Eu achei muito interessante. Agora que nós já fizemos a leitura do texto, nós vamos ver as partes que compõem a estrutura de uma notícia. Partes da notícia. Nós temos, em primeiro lugar, o título principal ou manchete. Abaixo do título, nós temos o subtítulo. Em seguida, nós temos informações, como o veículo de informação e a data de publicação. Observe que nessa notícia nós também temos os nomes dos repórteres que produziram o texto. Em seguida, nós temos o lead. E abaixo do lead, nós temos o que é chamado corpo da notícia. Agora que você já teve uma visão bem panorâmica das partes de uma notícia, nós iremos ver cada parte separadamente, para ficar mais fácil para você entender. Vamos iniciar? Nós vamos começar analisando o título. O título principal, também conhecido como manchete. O título dessa notícia é Gilberto Gil toma posse como imortal da Academia Brasileira de Letras. E geralmente o título é escrito de forma a chamar a atenção do leitor. Perceba que aqui ele está escrito todo em caixa alta e ainda está em negrito. Uma outra característica do título da notícia é que ele apresenta o fato que será desenvolvido lá no corpo da notícia. Na sequência, nós temos o subtítulo e ele fica localizado logo abaixo do título. O subtítulo aprofunda um pouco mais o que está escrito na manchete, no título da nossa notícia. Perceba que o nosso subtítulo já dá um pouquinho mais de informação. O artista é atualmente o segundo negro a ocupar uma cadeira na ABL. Gil foi eleito para a cadeira 20 da ABL em novembro do ano passado, com 21 votos. Embaixo do subtítulo, nós temos o veículo de informação. Aqui, nós vemos que essa notícia foi publicada lá no G1. O veículo de informação nos informa o órgão ou a instituição responsável pela notícia. E, em seguida, nós temos a data em que a notícia foi publicada.
Ela é interessante para situar o leitor no tempo. Depois de analisarmos o título, subtítulo da nossa notícia, vem o momento de passarmos a outra parte da estrutura. Vamos a ela. Nós temos, em seguida, logo no primeiro parágrafo da notícia, o lead. Dentro do lead, nós temos informações e, geralmente, essas informações respondem às perguntas quem, o que, onde e quando. Vamos fazer a análise desses elementos aqui, nesse primeiro parágrafo? A notícia é sobre quem? É sobre Gilberto Gil. Mas o que é noticiado sobre o Gilberto Gil? A informação é sobre a posse do cantor como novo ocupante da cadeira 20 da ABL. E onde ocorreu essa posse? Lá na ABL. Quando? Na notícia, nós temos hoje. É interessante nós ficarmos muito atentos, porque nem sempre esse hoje vai realmente transmitir a ideia da data de hoje mesmo. Você consegue perceber que essa notícia, ela foi publicada antes do nosso dia, é claro. Então, nós não estamos falando exatamente da data de hoje. Ficou claro para você? Se não tiver ficado, não se preocupe que nós vamos rever todas essas perguntas. Vamos localizar aquelas informações no texto. Quem e o que? O cantor, compositor e ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil. Mas o que foi dito sobre ele? Ele foi empossado hoje como novo ocupante da cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras, ABL. E essa posse aconteceu onde? Na Academia Brasileira de Letras. E, finalmente, quando? Hoje. Lembrando que esse hoje representa o dia no qual a matéria foi escrita. Seguindo na análise da estrutura da nossa notícia, abaixo do lead nós temos o corpo da notícia. E é nessa parte que nós encontramos outras informações a respeito do acontecimento noticiado. Perceba que essa parte conta com depoimentos de Gilberto Gil. Estamos quase terminando a nossa aula. Antes dela chegar ao fim, nós vamos fazer uma revisão do que foi visto hoje. Até aqui, aprendi algumas características do gênero textual a notícia. Você viu a estrutura desse gênero textual. Viu que a estrutura é composta por título, subtítulo, veículo de informação, data de publicação, lead e o corpo da notícia. Além disso, você também viu a finalidade. Você aprendeu que a notícia tem a finalidade de informar, relatar, descrever fatos relevantes para a sociedade. Agora chegou aquele momento do desafio. É com você, hein? Leia a notícia e identifique as partes que a compõem. Você lembra-se de ter lido esse texto? Ele está no material Rio Educa, lá nas páginas 22 e 23. Esse material é do primeiro semestre do ano de 2022. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo encontro. Tchau!